Começando mais um Credcast, estamos aqui novamente. Muito bom. E aí, Tabellini, tudo bem? Ô, Tabellini, cara, o cenário tá diferente aí hoje, hein? O cenário hoje tá diferente, cara. Cada momento aqui é um flash. Cara, que dia que eu tive hoje, Gui. Tô pilhado. Hoje esse Credcast vai ser demais. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, antes da gente começar, é importante a gente sempre trazer os nossos recados aqui super especiais, Sem né? dúvida. Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é sobre a pesquisa que está rolando para as assessorias de cobrança. Comenta um pouco aí, Tabellini. Muito bom. Isso aí, a gente já tem aí um número considerável de retornos, tá? Mas nunca é o suficiente, principalmente pensando naquela quantidade de empresas que a gente tem no Brasil. E principalmente, né, no objetivo dessa pesquisa, que é a gente traçar um panorama sobre as empresas de cobrança e permitir que você, dono de empresa de cobrança, possa entender aonde você está dentre esse panorama todo. Então é muito importante que você que ainda não respondeu essa pesquisa, o faça. A gente vai estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. É muito importante que você o faça para que a gente possa colher aí o máximo de informações possíveis. Exatamente. Até o dia 31 de agosto a gente está deixando ela. Se tiver um chorinho, pode ser que a gente prorrogue um pouquinho, né, Gui? Uhum. Então, mas essa é a ideia. Quanto antes você puder responder, a gente agradece. E outro recado super legal também que a gente queria deixar, eu e o Tabellini, juntamente com a Daisy Blanco, a gente está organizando o portal Tabelando com o Tabellini, uma imersão para assessorias de cobrança que vai acontecer. Que data mesmo, Tabellini? Você que é bom de data aí? Vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, é um sábado e um domingo, então é uma imersão mesmo, nada de descansar, sabadão e domingão falando de cobrança, onde o foco é uma agenda presencial. Esse evento vai acontecer num hotel em Campinas, o Gui me convenceu a ir para Campinas, mas não, cara, Campinas é mais sossegado, é tudo de bom. Então a gente arrumou um hotelzinho muito legal lá e a gente vai fazer esse evento aí que é com foco para donos, diretores, alto escalão de empresas de cobrança, com foco aí basicamente em 3 grandes pilares, né? O primeiro, toda a parte de gestão, indicadores, gestão financeira da empresa de cobrança. A outra com a parte a operação, gestão de operadores, scripts, como conversar com o inadimplente. Terceiro, marketing, focado para empresas de cobrança. Então, nesses 2 dias a gente vai estar lá. E, além disso, a gente tem ainda 3 mentorias individuais, fora os dias que vão acontecer lá. A gente ainda vai seguir com as empresas com 3 mentorias individuais. Importante dizer, vagas limitadas, 30 vagas apenas, tá? 3 vagas por empresas a gente está fazendo agora. Estamos aí com quase praticamente todas as vagas já preenchidas com indicações e com propostas na rua. Então, se você está interessado, a gente também vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Faça contato com a gente rapidamente, a gente vai marcar uma conversa rápida e aí sim a gente evolui para a proposta financeira. Legal, bacana. É isso. Muito legal. Pessoal, é muito importante você que é assessoria, a gente está fazendo um Credcast totalmente dedicado para esse segmento. A gente já teve aqui conversas com assessorias que estão começando, empreendedorismo, já falamos com credores aqui para dar dicas super legais para quem tem uma assessoria. E agora a gente está fazendo uma imersão, então assim, veja o quanto que a gente ama vocês, assessorias, né? Isso aí. E o amor é assim, realmente é um amor e a gente ama porque vocês são essenciais. Exatamente. Não existe hoje a condição da gente atender toda a base de inadimplência sem a ajuda de vocês, empresas de cobrança. Exatamente. Bom, mas vamos lá então. Hoje o nosso papo vai ser com o Caio. Daqui a pouco a gente vai colocar ele na tela, mas antes da gente começar, vamos rodar a vinheta. Roda aí. Bora rodar a vinheta. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito.
Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Muito Hoje o bom. nosso papo, Tambelini, vai ser totalmente diferenciado, porque a gente vai falar Isso aí. com um dono de um negócio de assessoria de cobrança, mas a gente vai ver um modelo de negócio que não é muito comum, que é o modelo de franquias em assessorias de cobrança, que é Muito algo que legal. você que está há muito tempo nesse mercado, acho que você até comentou comigo, ó, já vi alguns nascerem, mas no final acabou não conseguindo, mas o Caio está Isso aí no aí. mercado, está conseguindo fazer esse negócio acontecer, e é muito Isso legal a aí. gente ouvir hoje a experiência dele. Deixa eu chamar o nosso convidado Ansioso. aqui. Ansioso para ouvir. Fala, grande Caio, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Ô, Caio. Tambelini? Tudo bem, cara? Grande prazer. Prazer Bom, é meu estar participando aí com vocês. legal, bacana. O Caio, antes da gente começar o nosso Credcast aqui falando sobre o modelo especificamente de franquias, a inovação que você fez aí dentro da parte de assessorias, eu queria que você falasse um pouco do Caio, né? Quem que é o Caio? É, onde que você mora? O que que você faz? O que que você vive? O que que você come? Tô brincando, não precisa falar tudo isso não. Só fala um pouquinho da sua experiência mesmo. Tá joia, gente. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom contribuir para um canal tão rico como esse. Eu acho que nós estamos passando aí um momento, acho que é até um ápice, né, do mercado econômico brasileiro, né? Nunca se pensou, né, de ter tantas pessoas, né, em situação de dificuldade financeira, né, que se tornaram inadimplentes. Isso faz com que nós que estamos no ramo já há um certo tempo, né, temos uma dificuldade de abraçar toda essa demanda, ou seja, tem um mercadaço enorme para quem quer operar, quem quer ganhar dinheiro, né, e também fazer um social, né, ajudar também o brasileiro a sair das dívidas. Né? Todo mundo pensa aí no mercado financeiro apenas como se o devedor fosse uma matéria-prima ou uma presa, né? Para que a gente tenha oportunidade. Essa visão é realmente uma visão de passado, né? Não é assim realmente que a gente que trabalha opera, né? Lógico que todos nós precisamos ter aí não só um bom negócio, mas também algo que nos dê prazer, né? E bem contrário ao que muitos imaginam, né? Que o cobrador é aquela figura sisuda, né? Aquele cara que não tem empatia, é muito pelo contrário, né? Requer muito conhecimento para poder operar. Mas vamos lá. O Caio Katayama, na verdade, ele é um administrador especializado em finanças, tá? Eu tive uma carreira bancária de 10 anos. Eu, dentro dessa carreira bancária, né, já como muito jovem, eu tive a oportunidade de trabalhar em mesa financeira. Isso quer dizer que, na época, eu estou com 50 anos hoje, na época eu era um jovem, nós vivíamos inflação no país, né, onde as mesas financeiras não tinham um sistema de computação, né, um sistema cibernético que proporcionava, né, nós trabalhávamos com HP12C e trabalhávamos aí com um broadcast, né, acompanhando os mercados. Isso me deu uma grande bagagem para entender a mecânica dos serviços financeiros, né? Os bancos sempre foram formadores de profissionais e eu fui um deles. Muito jovem, passei por diversas empresas multinacionais e nacionais. Também não repeti nenhum segmento, que eu vou, por exemplo, da área de serviços à área de alimentos, combustíveis, enfim, sempre trabalhando em finanças dentro dessas multinacionais e também, por última carreira, como executivo aí do Grupo Fundação Getúlio Vargas na região do interior do estado de São Paulo. Sou campineiro, né, por vivência, naturalidade paulista, mas sempre vivi em Campinas, ainda moro aqui na região. A nossa matriz foi fundada, a sede em Campinas, em final de 2009, mas eu tenho como data de inauguração 2010, e ela nasceu já com uma vista a abordar um tratamento de inadimplência que naquela época o Brasil estava numa certa expansão educacional pelo país, né? Vivíamos aí uma estabilidade financeira e o brasileiro ele estava saboreando a área de crédito, né? Ou seja, 2010 nós estávamos de certa forma, né, num ápice econômico. Isso fez com que
também surgissem, né, grandes números, grandes percentuais de pessoas inadimplentes, e aí surge o meu primeiro escritório voltado ao segmento educacional. É lógico que, empreendendo para atender apenas um nicho, você vai conhecer clientes e outros empreendedores, e assim acabei aumentando meu leque de clientes e diversificando não só da área educacional, mas também empresas do comércio, da indústria e outras empresas de serviços. Isso fez com que eu me especializasse em algumas áreas, né? Além da educacional, planos de saúde, né? E também condomínios. Não chega a ser uma personalidade com fins lucrativos, mas não deixa de ser um CNPJ ali que traz arrecadação e traz também inadimplência, né? Infelizmente, o brasileiro ele tem um problema com pontualidade, né? Está no nosso DNA, infelizmente, e os condomínios, né? Por uma questão de administração, passam grandes dificuldades pela falta de pontualidade. Então, são alguns nichos que eu acabei me especializando, né? Dentro dessas áreas aí. E lá, em meados de 2015, né? Empresa fundada em 2010, 2015, então, eu esbarro num grande número de clientes com bandeiras de franquias, ok? Principalmente escolas. Não vou aqui mencionar as marcas, né? Até por uma questão de ética com os meus clientes, mas eu acredito que a nossa rede hoje, ela atende pelo menos aí metade do mercado de franquias, tá? Que está dentro da nossa base. E, diante a isso, começaram a se interessar também os franqueadores. Tá? Então, me tornei especializado também no nicho de recuperação de crédito para franqueadores, que é algo muito comum no mercado, né? Sim. É você realizar uma cobrança de um franqueado sem fechar o negócio do franqueado. É uma proeza, né? Sim. E o sistema de franquia passou a ser algo que me interessou, né? E de acordo com os clientes que eu tinha, né, naquela época, que são franqueadores, me incentivaram bastante aí a fazer um projeto de franquear o meu negócio. Pois bem, esse projeto ele leva aí um trabalho enorme, né, para todos que conhecem o negócio de cobrança, sabe que não é fácil você franquear o seu negócio. Por quê? Porque o mercado de franquia tem lei própria, né? Existe uma legislação vigente onde exigem certas peculiaridades no negócio de cobrança que não existem, né? Primeiro, a imposição do marketing, né? Outros criarem procedimentos padrões, né? Listas de fornecedores e coisas assim. Nesse trabalho de desenvolvimento, eu lanço em 2017 a nossa primeira unidade franqueada, tá? Seriam uns pequenos escritórios, nós chamávamos de padrão naquela época, muito parecido com aquele que eu fundei em 2010, ok? Logo, foi um sucesso. Nós tivemos que trazer 2 modelos rapidamente para atender um mercado de pessoas que queriam entrar e empreender também nesse segmento. E aí surgem os primeiros escritórios de padrão micro, né? Então, seriam as micro franquias, né? Que aí depende de uma estrutura menor. E logo em seguida, mesmo em 2017, eu lanço aí o modelo home office, ou seja, os meus funcionários ou aqueles que não querem trabalhar com carteira assinada, eles também podem ter o seu próprio negócio, trabalhar de forma liberal através desse modelo. Só que, apesar dessa tendência, né, de 2017, né, haviam poucas pessoas que se encantaram com esse modelo. Pois bem, aí chega a pandemia, né? A pandemia pega todos aí de forma despreparada e a Otris ela já tinha aí dentro da sua rede uma franquia que funcionava. Então, nós tivemos aí nesse período de isolamento social, né, um grande índice de adesão de novos franqueados para entrar nesse modelo, né? Primeiro porque pessoas perderam o emprego. Outros queriam empreender, queriam ser profissionais liberais, mas não tinham oportunidade, né? Não existia um modelo de negócio que não fosse vendas, né? Porque você tem pela internet diversas outras modalidades que você pode trabalhar em home office, mas podemos colocar que 95% são direcionadas à venda, né? Então, a Otris ela acaba se destacando nesse modelo,
permitindo com que as pessoas pudessem fazer um trabalho mais administrativo. Queira ou não, o trabalho do operador, do cobrador, é um trabalho mais administrativo. E isso fez com que nós crescêssemos também, né, em número de franqueados desse segmento, desse modelo, ok? Então, é isso. Ô, Caio, então assim, entendendo, posso entender que você tem 2 grupos de franqueados. O cara que é o cara que é individual, lá, a pessoa física que quer trabalhar de casa, e também o cara que é uma empresa que quer abrir uma empresa de cobrança fisicamente e tal. O que é efetivamente a franquia, né? Pergunta, quando eu vou fazer uma franquia do Boticário, eu vou receber os perfumes, toda a metodologia lá de venda, marca, branding, tudo isso. O que é o modelo de franquia de um escritório de cobrança? Bom, primeiro vamos falar em franquia, né? Que você já tocou nesse caso, né? Qual é a vantagem de ser um franqueado e não ser um empreendedor, né? Existem vantagens e desvantagens, né? Para quem está preparado para o empreendedorismo, aquele que está cheio de ideias, tem garra, resiliência, combustível financeiro, né? Faz como a gente fez. Vai meter as caras, né? Montar o seu próprio escritório, né? E angariar o seu rol de clientes. Só que quando você vai empreender sozinho, você não tem o seu concorrente para te ajudar. Hoje, graças aí a vocês do Credcast, você tem pelo menos um podcast para poder se orientar um pouco com aqueles que estão um pouco mais à frente. Mas no passado não era assim, né? Muitos que conheciam um pouco da cobrança brotavam de dentro de escritórios de advocacia. Outros metiam a cara, né? Pegavam em um cliente grande, né, como terceirização, e se aventurava nessa seara, né? E assim, existem índices de pessoas que deram certo e muitos que não deram certo. Então, a vantagem e a desvantagem é essa, tá? A vantagem de você sair e enfrentar o mercado sozinho é você criar a sua metodologia, né, e agregar aí a credibilidade ao teu escritório. Qual é o risco? É muito grande. A concorrência é forte, né, em alguns nichos, e você pode, né, por alguma falha ou algum problema de gestão, não conseguir se perpetuar. O franqueado já é uma pessoa que tem uma predisposição para empreender, ele tem dinheiro, ele tem um perfil da área financeira, não exatamente na área de cobrança, alguns sim, outros não, mas o que acontece? Como ele tem um capital, né, um dinheiro, né, que ele quer investir, tá? Ele opta pela franquia como um negócio que já deu certo, um negócio que já está livre de falhas, principalmente na falha de implementação. Infelizmente, a gente já sabe que tem gente que dá errado na inauguração, né? Porque escolhe o maquinário errado, o software errado, não é isso? Tem uma expectativa de atender certos nichos, mas falha porque ele não consegue analisar a concorrência, enfim, tudo isso na franquia ele já foi estratificado. E o franqueado, na verdade, que tem esse perfil, ele só entra com dinheiro e com a boa vontade de aprender. Então, o que acontece, né? Eu acabo oferecendo a esse mercado de empreendedores novos, tá, uma segurança que não existe no mercado. Ou seja, uma segurança de implementar um negócio enxuto, um negócio com ferramentas e uma estrutura básica que permita ele a iniciar a sua atividade já faturando nos primeiros dias. Então, essa é uma situação que a gente acaba oferecendo que o mercado não tem, né? Não existe essa opção. E falando um pouco sobre estrutura hoje do negócio, né? A Otris em si. A gente está falando hoje de quantos franqueados. E aí outra pergunta também que chama muita atenção. Geralmente uma das dificuldades que todo empreendedor tem é isso que você falou mesmo, é se estabelecer no mercado, porque você tem uma marca que não é tão conhecida, é uma marca nova, e é diferente de uma franquia, né? Uma franquia geralmente ela carrega um certo marketing, uma estratégia até de atração de novos clientes. O que você quais são os números assim e como que vocês apoiam também para que esses franqueados que muitas vezes não são ali do mercado de cobrança em si, para que eles possam ter sucesso no atendimento desses clientes, assim. Primeiro, eles que vão atrás dos clientes, eles que geram os próprios clientes, vocês que geram essa era uma das perguntas, né?
Essa era uma das perguntas, porque o maior desafio hoje para você crescer enquanto empresa de cobrança é o cliente, é você conseguir carteira, né? Então, assim, quando eu compro uma franquia do Boticário, eu vou botar um ponto lá no local e aí, cara, pegar cliente é minha responsabilidade. É óbvio porque a marca vai atrair a clientela. Agora, nesse caso, como é que funciona essa dinâmica? Bom, vamos lá. Nós criamos, então, no primeiro momento, um modelo completo, muito parecido com o que eu fundei em 2010, ok? Esse modelo, é lógico, o investimento é bem maior, né? E você, não só investimento físico, como também na taxa de franquia, ok? Dentro desse modelo de franquia, você tem aquele conceito de praça, muito parecido com o Boticário. Você estabelece o teu escritório, portas abertas, e você vai trabalhar a população daquele local. E a nossa população são pequenas e médias empresas, ok? Então, nós vamos auxiliar, né, até a inauguração, né, da assinatura do contrato à inauguração, nós já fazemos um marketing de rede para captar alguns credores, né, nichos de negócio na região onde esse franqueado irá inaugurar sua sede, ok? No momento em que esses clientes, né, passam a contratar, eles já encaminham as carteiras. E assim é realizada a inauguração. Então, ou seja, não se inaugura nenhuma unidade sem clientes, sem devedores em carteira. Então, isso já acontece dentro da Otris. Um dos principais papéis desse franqueado é a captação de novos clientes e a administração do escritório dele, ok? Esse é o modelo completo. Ok, mas como é que é isso de você... Como é que você consegue me garantir que... cara, eu quero abrir um escritório em Piracicaba. Eu escolho a praça... Não, foi a primeira que me veio na cabeça. Pensei em São Caetano do Sul, mas aí eu ia querer trabalhar Casa Bahia e aí ia ser mais difícil. Mas Piracicaba, legal. Cara, como é que você vai lá? Você tem um acordo, por exemplo, com a Câmara de Dirigentes de Lojistas? Como é que funciona para você chegar e aí me instalar lá em Piracicaba e já me dar um cliente para começar a operar? Bom, eu estudei afinco a lei do franchising, né? Tanto é que nós somos associados da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Perfeito. Nós fazemos aquilo que o modelo de franquia estimula. Nós fazemos marketing mesmo, marketing ativo. Tá? E nesse marketing ativo nós captamos empresas, tá? Dentro desses nichos, comércio, indústria e serviços e condomínios na região de Piracicaba. É simples, nós fazemos um tratamento mesmo, tá? Que vai desde de mailings, né, campanhas de marketing digital até vendedores por telefone, ok? Entendi. Então, tudo isso acontece dentro de um marketing ativo para a inauguração. Nós ensinamos essa metodologia para o franqueado e esse franqueado, depois que nós ali quebramos a champanhe, né, ele recebe um tapinha e, doravante, ele começa a fazer a captação. É lógico que, para ser franqueador, não é só o franqueado fazer tudo. Né? Hoje, dentro da lei do franchising, eu sou obrigado a estender a ele um suporte, né, que vai desde o suporte de marketing ao suporte operacional, proteção jurídica, tá? E, inclusive, operadores experientes para ensinar a equipe dele a trabalhar. Então, esse modelo, tá, mais completo, né, que tem um investimento maior, ele exige também da franqueadora um apoio maior para esse funcionamento. Agora, como a gente já sabe, eu conheço bem a minha operação, né? Você tem 3 tipos de perfil. Você tem aquele cara que tem uma formação, né, profissional, ele tem lá a faculdade. Ele não é um cara que vai ficar no telefone fazendo cobrança. Ele é um empreendedor do escritório de cobrança, tá certo? Assim como nós somos. Né? Então, esse é um tipo de investidor que vai querer ter esse modelo mais completo. Mas nós temos outros investidores. Aquele cara, por exemplo, que ele não tem todo o dinheiro, né? Ele é um cara semi-operacional, ele tem uma cabeça de empreendedor, mas não é completa, ele não fez uma faculdade, mas é um cara sempre que trabalhou num escritório, né? Mexeu com finanças, foi bancário, ele tem aquela boa vontade, então ele vai ter um modelo menor, que vai dar menos trabalho para ele. Então, a gente tem um modelo micro, por exemplo, né? Que ele vai ter uma estrutura de uma equipe menor, né? E que vai
exigir menos desse empreendedorismo. Tem outros modelos, por exemplo, que ele não faz captação comercial, ele não capta clientes. Nós Então, aqui nesse modelo, nesse para segundo ele. modelo, você que faz a captação comercial para ele e você faz meio que um transbordo das carteiras, assim, né? Entre os... Exatamente, ele só é um escritório Entendi. operacional, ele só trabalha, ele só produz e faz a gestão da equipe dele. A captação fica por conta da franqueadora, que passa toda a demanda de carteiras para ele. Então, ele não se preocupa com isso. E eu tenho também Caio, outros modelos que são tá. comerciais, é o inverso. É aquele cara que entende tudo de finanças, mas não entende nada de cobrança. Quais são os tipos de modelo que você tem? Por exemplo, eu posso ter um modelo onde todo modelo já vem com cliente? Ou não? Menos os modelos comerciais, porque a atividade desse franqueado é a captação de clientes, ok? Não, perfeito, ok. Agora o restante... E aí, o que eu recebo? Por exemplo, qual que é o modelo mínimo? Você vai, por exemplo, nessa lógica ali que eu falei, eu vou abrir uma assessoria franqueada em Piracicaba. O nome dessa assessoria é o teu nome? Como é que é? É isso? Como você mencionou o Boticário, toda loja do Boticário é Boticário, não é isso? Sim, Assim sim. como No a caso, Otris Soluções Financeiras, em mesma Piracicaba coisa. será a Otris Soluções Financeiras. Okay? Legal. Aí, assim, qual é a vantagem dele? Ele já inaugura com uma reputação de mais de 10 anos. Então, já começa com marketing positivo. Né? Apesar dele ser um empreendedor de primeiro negócio, ele já nasce com a reputação da franqueadora. Então, ele traz esse legado com ele, né? Onde também contribui com a formação de imagem dele naquela praça. E aí o modelo básico, beleza, vou ficar lá em Piracicaba com o seu nome, o que mais eu vou receber? Eu tenho que arcar com um local, você me fornece o quê? Sistema, funcionário eu tenho que me virar, treinamento você fornece, como é que é esse pacote mínimo, vamos chamar assim? A franquia é empreendedorismo, ok? A diferença é que, ao invés de você criar a sua marca, o seu nome e a sua estrutura, você compra a marca, o nome e o direito de usar a sua estrutura, ok? Eu não posso tolir esse investidor da sua gestão. Então, a gestão de pessoas, de clientes, ok? Isso faz parte do DNA do empreendedorismo, que é a franquia. Então, ele vai dividir e compartilhar negócios conosco, com o franqueador, ok? Então, ele tem um cordão umbilical ligado à franqueadora, a franqueadora estende a ele todo o apoio para gerir, tocar e captar clientes, tá ok? Então, ele tem como se fosse aí um amparo, tá, de um pai maior para poder conduzir o negócio dele. Legal, tá certo? Esse é o sistema de franquia. Agora, eu tenho modelos, por exemplo, de pessoas que querem trabalhar como profissionais liberais, aquela pessoa de meia idade que não consegue emprego. Muitos deles têm optado pelo modelo home office. Esse modelo home office, por exemplo, ele não precisa ter captação nenhuma. Ele simplesmente vai ter a licença dele para operar dentro do sistema. Nesse sistema, ele já enxerga todos os nossos clientes e devedores e ele apenas faz a cobrança. Inclusive, ele pode ter uma equipe de 2 a 3 pessoas trabalhando com ele na casa dele. A carteira é você que distribui para ele, a carteira. Na verdade, o que acontece? Nós tivemos a inteligência de criar uma plataforma única. Né? Então, cada franqueado acessa, né, o nosso servidor, né, que está nas nuvens, e ele tem acesso, né, de acordo com a região dele, de acordo com o tipo de cliente, o perfil dele, tá, determinadas carteiras para operar. Né? Como o nicho de inadimplência é algo, né, digamos assim, grandioso, ele é grande dentro da nossa plataforma, não só em números de clientes credores, como também de devedores, todos os franqueados aí têm aí um número, né, volume de devedores em carteira. Então, isso acontece. A captação, na verdade, da unidade franqueada, por exemplo, uma praça de Piracicaba, ela se estagna no primeiro ano. Por quê? Como o nosso negócio ele já tem uma pegada boa, né, não só de captação de clientes, como também de resultado financeiro, então, quando ele capta aqueles clientes que nós sinalizamos como os bons clientes, são aqueles clientes recorrentes, né, aqueles que mandam carteira todo mês, né, ele perde a necessidade de captação. Né? Então, como são escritórios de pequeno porte, eles entram num nível de saturação de clientes logo no primeiro ano.
né? E depois administra, né, entre a saída de clientes e a entrada de novos, né? Eu tenho unidade, por exemplo, que captou tanto que ele não consegue lidar com o cliente sozinho, ele tem que compartilhar com as outras unidades mais próximas, porque ele não consegue dar conta da gama de negócio que ele tem, né? A grande vantagem disso tudo é que você não precisa pensar em cobrança, tudo está pronto para ele. Entendi. Legal. E aí você também tem uma ferramenta, um sistema de cobrança que é seu, que esse cara também utiliza para todo o gerenciamento. Pois bem, e como eu te falei aí no começo, eu já fui bancário, então eu sei como que é uma mecânica de cobrança de banco, tá? A diferença é que com a minha vida corporativa, eu também entendi a mecânica de cobrança do comércio, indústria e serviço, que gira de outra forma. Então, o nosso software é um software incompatível ao sistema bancário. Ele é inverso, ok? E por ser inverso, ele é, digamos assim, homogêneo para esse segmento. Então, ele é apto a receber qualquer tipo de carteira desses nichos aí. Comércio, indústria, serviços e condomínios. Tá? Então, é muito fácil, né, dentro desse mercado que nós operamos, tá, a fidelização desse nicho. A questão é que 90% do mercado dos escritórios que conhecem cobrança, né, ficam disputando os mesmos credores, os mesmos clientes. E esquece que você tem um mercadaço enorme no Brasil, extremamente carente, que é o pequeno e médio. Então, sem dúvida. o que acontece? Um monte de gente que nem cobra, né, inclusive. Nós raramente encontramos concorrência no nosso nicho. Raramente. Quando encontra, é um escritório de advocacia, que não tem uma plataforma CRM dinâmica, né, e que não conseguem fazer na velocidade e na forma que nós fazemos. Inclusive, uma das coisas que nos obrigou, né, a melhorar essa performance foi a criação do nosso aplicativo. Hoje, os nossos clientes, os credores, né, inclusive os clientes dos franqueados, né, conseguem monitorar os resultados da plataforma e pedir os seus resgates através do aplicativo da Otris. Então, a coisa ficou bem dinâmica, né? O próprio credor, ele consegue importar a sua carteira através do app, né? Então, em momentos depois dessa importação, a nossa rede já enxerga. Você imagina, eu tenho um batalhão de franqueados em home office aguardando novas carteiras, né? Sim, quando um credor sobe, a minha robótica, né, ela já distribui essa carteira, sem exclusividade de operador. E isso é legal, né? Porque você está falando de algo, né, Caio, que hoje é muito comum em assessoria de cobrança ter restrição para tipos de credores. Que, por exemplo, esse tipo de credor eu não pego porque ele tem poucas dívidas, ou ele tem um ticket muito baixo, ou ele tem isso, ou tem aquilo. Você não, você está falando, ó, pode mandar aqui que eu tenho um volume de gente que pode trabalhar a sua carteira a todo momento. Então, é como se fosse até quase que um marketplace de empresas ali que está a todo momento esperando só isso cair uma dívida ali para poder fazer aquela cobrança naquele momento, né? E nós temos outros diferenciais na nossa plataforma. Apesar de nós estarmos aqui dentro de um podcast, né, onde existem vários outros empreendedores de cobrança, nós nos diferenciamos. Nós não nos enxergamos como apenas empresas de cobrança, e sim de recuperadora de crédito, né? Isso faz com que a gente tenha aí uma régua, né, bem mais pujante na questão de trabalho. Nós trabalhamos hoje com débitos de 5 anos na plataforma. Fazemos parte agora da Câmara de Cartórios Nacionais, então a gente tem um grande parceiro nível Brasil, né, que é os cartórios de protestos, né? Hoje a nossa rede protesta qualquer devedor em território nacional, que vai do Amapá ao Chuí, então ao Rio Grande do Sul. Então nós não temos essa dificuldade, tudo de forma eletrônica, através do app, tá? Então isso potencializa também a unidade franqueada, né? A Otris, ela tem um reconhecimento de credor por parte dos tabeliões. Olha só que interessante, né? Coisa ímpar dentro do nosso mercado. Isso faz com que nós venhamos a trabalhar até mais do que o prazo de prescrição. Nós trabalhamos até 6, 8 anos de carteira, né? Principalmente com títulos já protestados, né? E nós conseguimos também a proeza de protestar em nome de nossos clientes, que é um outro conforto que nós geramos a eles. Então, o nosso cliente ele pode trabalhar de forma bem enxuta. Ele não precisa ter nenhum pessoal, né, uma estrutura grande
né, de funcionários para tratar a área financeira dele. Né? De certa forma, ele pode ter uma pessoa operacional e a outras, na verdade, ela se incumbe de fazer tudo para ele. Né? Nesse sentido, depois inadimplido. Né? E nós nunca perdemos a pegada, porque nós temos também, por conta do amparo da rede de franquia, né, nós temos uma lista de escritórios e advogados homologados na rede. Né? Porque se eu tiver lá um devedor fazendo uma reclamação lá no juizado especial lá do Amapá, eu tenho que ter um advogado lá em cima. Né? Então, nós temos isso, né, a toque de dedo, né, tanto na questão de defesa, como também na questão de processo, né, protocolizar uma ação de cobrança de um devedor nessa praça. Legal. Ô, Caio, e assim, cara, ouvindo tudo isso, né, e, cara, fantástica a iniciativa e todo o processo. E eu fico, aí eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui fica com aquela duvidazinha, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que faz, né, para se tornar franqueado? Nem essa, já é mais difícil ainda. Quanto custa isso? Quer dizer, eu sei que não é algo que você possa falar agora abertamente, mas tem como dar uma noção, né? O que é uma necessidade de investimento mínimo, máximo, enfim, alguma coisa que você possa dividir com a gente nesse sentido? Olha, agora então o podcast vai bombar de gente querendo entrar. Sabe por quê? Ótimo. A minha franquia mais barata custa 5 mil. Tá bom. Poxa. 5 mil é um investimento, é 5 mil direto, eu pago e eu tenho acesso a um determinado nível de serviço. Cai é isso? De cara nos treinamentos e já acessa a base. E já acessa começa a trabalhar. Já começa Entendi. a trabalhar. E já tem a própria... Que é esse modelo meio que home office que a gente falou, que seria o cara que tô disposto, tenho disponibilidade, cara, preciso trabalhar, então, 5 mil, eu vou estar acessando essa base e já recebendo contas a cobrar. Bem legal. Já nasce faturando. Então, ótimo. Ou seja, o nosso modelo ele vai desde a pessoa, né, que quer... Não precisa ser o desempregado, tá? Nós temos bastante... Não, claro, o cara às vezes trabalha meio período num lugar e vai ter a disponibilidade de usar outro período. Eu tenho né? franqueadas que são esposas que tiveram filhos recentes e que decidiram cuidar do filho, mas no intervalo em que o filho está na creche, o filho vai para a escola, ela tem um prazo ocioso. E ela é franqueada, e ela vira isso é legal, né? Porque ele não precisa trabalhar uma determinada quantidade de horas, né? Acaba sendo meio que aquela visão do Uber, né, do iFood, né, tem disponibilidade, eu vou lá e faço aquela atividade. Dá para fazer isso assim. Né? Dá para você tem uma flexibilidade. É óbvio, mas você tem que gerenciar o tamanho da tua carteira. Mas por outro lado, né, é assim como o Uber. O Uber que trabalha mais, ele fatura mais. O Uber que trabalha menos, ganha menos, né? Então, para que o franqueado não tenha uma frustração, nós exigimos um mínimo de horas, sim. Mas, e hoje, qual que é esse mínimo, Caio? Ele tem que trabalhar 6 horas consecutivas. 6 horas, tá, consecutivas e ininterruptas. Okay? Tá bom, legal. Diárias. Só que, olha só, a nossa operação vai até as 9 da noite. Então, nesse momento, agora é 19h47, eu tenho um franqueado trabalhando nesse momento, fazendo cobrança. Sim, vai até as 9 da noite, dependendo da região, né? Sim, nós temos uma metodologia realmente que nós conseguimos orientar e detectar em regiões que ele não pode falar. Mas, de qualquer maneira, ele está liberado. Mas conta mais um pouco para mim sobre isso. Como é que eu... Aí eu não posso contar em detalhes, senão eu transfiro know-how no podcast. E aí eu vou ter assim, os meus franqueados bem bravos comigo, né? Mas... Eu tenho legislação falando de horários máximos. Não é contar um segredo, é contar o que você faz. Diversas legislações. Exato, legislação perfeito. Municipal, estadual e federal. Por isso que eu falei para você, dependendo da região. Tem município que tem lá o prefeito, a Câmara de Vereadores, que votou que você não pode ligar depois das 5. Perfeito, então, isso que eu estou falando. Okay. Então, quer dizer, você vai se adequar a cada região. Perfeito, é isso. Nós temos treinamento e procedimento para cada praça. Né? Então, perfeito. É lógico que a gente sabe o que acontece, como o nosso operador tem que trabalhar e como nós vamos registrar essas abordagens. Então, tudo isso é registrado. Que legal. Né? E eu também já fiz. O franqueado, ele não sabe nada de cobrança e eu tenho que dar segurança para ele. Né? Então, esse pepino passa a ser nosso. Se ele tiver uma reclamação, um boletim de ocorrência e coisas diversas aí que você já sabe, né?
Então, eu já fiz cobrança até 10 horas da noite, num determinado momento. Como é que eu fazia isso? O Código de Defesa do Consumidor fala que eu não posso interferir. Quando eu converso com a pessoa e peço para ele, o senhor pode falar? Se ele falar que sim, acabou a interferência. Então, eu sempre costumo dizer que esse é um detalhe que a gente também tem que conversar. Interferência é algo que eu... E que faz parte daquilo que a gente entrega para o franqueado, que se chama know-how. Isso, então, perfeito. O know-how é o treinamento. A diferença só, e uma das coisas que eu me orgulho por ser uma recuperadora de crédito, é que o perfil profissional da nossa rede é um perfil mais amadurecido. Porque para aqueles que querem empreender, né, eu já pego um número de candidatos que, digamos assim, são acima de 25 anos de idade. Perfeito. Pessoas que mais tem maduras, uma maturidade, exatamente. Não perfeito. só tem uma maturidade, como também são pessoas que são mais ávidas ao conhecimento. Né? Exato. Não é um não público é o primeiro que existe, emprego por exemplo, lá. O que acontece com call center, por exemplo, né? Que coloca exatamente. lá aquele menino de 16 a 18 anos, que ele não sabe o que é um cheque, uma duplicata, né? Eu já vivi muito isso. Você tem que contratar 50... Você tem que contratar 50 caras, meu. No primeiro dia você tira só os melhores. No último dia de contratação, o cara não falou problema, você está contratando, velho, porque tem que encher. Eu tenho idoso na plataforma, tem gente aposentada que resolveu ser franqueado. Deve ser um público fantástico, né? Porque eu lembro que eu tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei, que a gente contratou pessoas acima de 40, 50 anos. Cara, e era um público fantástico, né? E essa é uma questão, né? No Brasil, o quanto que a gente não valoriza o cara experiente, né? Porque não é só o experiente no trabalho, é o experiente de vida, é o experiente de saber falar, tudo isso, né, cara? E é triste isso no Brasil, realmente. Nesses últimos 20 anos, para quem é da área financeira, como eu sou, nós tivemos uma mudança de comportamento radical na nossa economia. Por exemplo, cadê a folha do cheque? Então, exatamente. Cadê o carnê, né? O cheque está na lei. Se você ir lá e pegar com o banco, você tem. Mas quem emite cheque? Não existe. Então. A nota promissória, tem gente que ri, mas ela funciona ainda, ela está na lei, né? Então, e como? Sem dúvida. O jovem de hoje, ele não sabe nem o que é isso. Né? Uma duplicata, por exemplo. Né? Você já viu uma duplicata física nos últimos 10 anos? Não, imagina. Escritural, sim, mas física não. E o pior, você sabe que... o jovem não sabe nem o que é duplicata. O que é? Você sabe que a gente tem um conhecido aí em comum, né? O Thiago lá da Guaibim, lá da Bahia, e ele teve um problema sério lá, alagou umas lojas lá, e ele tinha uma parte que ele tinha central de cobrança lá. Cara, ele falou para mim que sabe o que alagou? As notas promissórias que eles tinham lá. Aí ele falou que ele pegou as notas promissórias, parecia os tijolos, né? Você imagina aquilo tudo molhado? E aí como é que você tava? Chorava, né? Porque aquilo exatamente, a garantia é aquilo, efetivamente, né? Olha muito só, bom. Agora você me falou um detalhe. Olha só o que a gente proporciona para os nossos clientes da rede, que também são clientes dos nossos franqueados. Qualquer credor pode hospedar a foto dos seus documentos de crédito na plataforma, através do app. Ele tira a foto dessa nota promissória e já importa junto com os dados do vendedor. E total segurança. Você imagina, se ele fosse cliente da Otres, eu falaria para ele, olha, tá tudo seguro. Pode jogar todo esse tijolo fora aí, porque a gente já salvou sua vida. Tá tudo backupado aqui na Otres. Muito legal, cara. Mais uma funcionalidade. Nesses últimos anos para cá, né? Não existia isso. Sem dúvida. Atrás. Mas Caio, voltando ao assunto, nós temos franquia também de R$200 mil, tá? Vai depender do bolso legal. Que você quer. Perfeito, eu quero ter uma unidade com 50 pessoas, nós temos. Eu quero uma unidade com 3, com 1, tem também. Tá? Então, legal. Era isso vai que do eu ia gosto passar, tá bom? Do gosto do freguês aí, da disponibilidade financeira, sem dúvida, claro. Do bolso e do fôlego. Muito legal. Muito legal. Desculpa, Caio, Guilherme, e uma coisa que me chamou a atenção é que na sua história você disse que teve uma etapa da sua história que você fazia a cobrança das franqueadoras. No caso, você cobrava franqueados, né? Até quando você falou disso, eu falei, puta, acho que eu não entendi o tema, né? Então. Eu falei, caraca, que
hora isso também. É um negócio super diferente. Por exemplo, eu aqui na Assertiva, no dia a dia lá que eu tô lá, eu trabalho com algumas franquias e eu trabalho com algumas franqueadoras. E eles falam mesmo do desafio que tem, que é lidar com a franquia, né? No momento de você gerenciar a franquia, até para ela, você não tem inadimplência com essa franquia. Porque, querendo ou não, você está Exato. disponibilizando para ela estrutura. Eu sei que franquias, muitas vezes, Produto, muitas vezes. elas têm um investimento de marketing também, que é um investimento quase que em conjunto ali, né? Com a franqueadora e tudo mais. E isso é uma coisa que me chamou bastante atenção na sua história também, que é esse, eu particularmente nunca tinha visto, Tambellini, gente que fazia Não, eu também não. de Por isso que eu falo, que eu quando tinha 20 e poucos anos, eu falava, já cobrei de tudo. Hoje, eu falo, imagina, tem muita coisa aí que a gente sempre nem... tem novidade, né? Cara, depois que eu fui cobrar água lá em Manaus, aí você vai ver o que é difícil. Mas olha só, isso daí aconteceu, Guilherme, após a crise financeira que o Brasil entrou em 2016. Né? De 2016 para cá, muitas redes de franquia tiveram aí um problema em sua rede. E também algumas se tornaram até imobiliárias, né? Porque o sistema de franquia, quando um franqueado ele acumula débitos com a franqueadora, de certa forma, toma o negócio dele, né? Olhando para o cliente final. Só que ela não tem braço de gerir aquela unidade franqueada. E, às vezes, existe um outro complicador, que é o repasse do ponto da franquia, né? Olhando lá o Boticário, né? Quando você fecha uma loja no shopping, você pode ter certeza que o concorrente dele vai abrir naquele local. Então, o franqueador tem um pepino na mão. Exatamente. Né? Então, nós criamos aí... Quando abre um centro comercial, já está todo mundo de olho ali. Vai ter um, vai ter outro, vai ter... Pô, sim, não dá, né? Concorrência... uma linha de salvamento de franquia e de rede. Então, nós cuidamos desde ajudar o franqueado a receber dos clientes finais que não pagam ele. Muitas vezes, dentro dessa estratégia, nós pegamos esses devedores consumidores, transformamos em recebíveis para o franqueador. Então, ao invés dele ter isso em caixa, ele paga a franqueadora, que é aquilo que ele já está acumulado com dívidas. Isso permite o franqueado, né, se concentrar nas vendas e sair da crise financeira. Então, a segunda situação também é ajudar o franqueador na questão do repasse entre uma franquia e outra. Né? Muitas vezes o franqueado, no momento que quebra, ele não tem dinheiro para pagar com a franqueadora. É onde a gente auxilia a franqueadora nesse sentido, com o olho no cliente final, principalmente na perda que ele teve, e a gente trata aquela recuperação como uma forma de aliviar aquele dano, né, que o microempresário sofreu, né? Porque é muito triste quando você vê um negócio que quebra, né? Então não é só o desemprego, todo mundo olha só o empregado que perdeu o emprego, né? O pior é o dono que não tem o dinheiro nem para pagar os direitos dos seus empregados, né? Então é nesse momento que a gente entra com essas medidas de salvamento, né? E com isso nós trazemos grandes parceiros, né? Eu sou representante Boa Vista SCPC nível nacional, né? E agora conta aí com a grande parceria da Assertiva, né? Junto com você, né, Guilherme? Nós estamos criando aí outras medidas de salvamento de pequenas e médias empresas. Só que com detalhe, viu, Tambellini? A Otris, ela tem uma segmentação já definida. Nós não trabalhamos para banco, ok? Tá bom. Nem para financeiro e nem para cartão de crédito. Por que nós não trabalhamos? Porque sobra assessoria para eles, ok? Exato. Então, a nossa visão, né, o nosso ideal é trabalhar no fortalecimento da economia. E a nossa economia, ela só vai se fortalecer quando os pequenos conseguirem reagir. Infelizmente, até os grandes hoje estão com problema financeiro. Então, se a gente não trabalhar na base dos novos, não adianta a gente esperar aí, porque nós vamos ficar só na mão de alguns, né? Quais são os nomes? Casa Bahia, Magazine Luiza, será que a economia toda do Brasil vai suportar só essas empresas? A Americana já mostrou aí um rombo bilionário, né? Então, e a gente comentou bastante nessa série que a gente está fazendo sobre empresas de cobrança, exatamente a questão também das empresas de cobrança que tem uma dificuldade muito grande de se manter, né? E continuar aí ativas dentro desse desafio que você falou, trabalhar com banco, que, pelo amor de Deus, né? Eu hoje tenho clientes meus que são bancos. Agora eu vou falar uma coisa mais sedutora ainda para quem está olhando o canal. Acredite se quiser, o nosso faturamento é a partir de
40% sobre a dívida. Muito legal. Nós faturamos bem nesse nicho, não faturamos pouco. Nós faturamos muito bem. Por isso, ela se tornou franqueável e a Otris ela é a única nesse mercado desde 2017. Então, olha só, nós estamos Isso em 2023. é importante, né? Vocês são pioneiros e exclusivos, né? Eu acho que com 5 anos como franqueador, eu acredito que nós nos consolidamos. Até porque não existe a concorrência. Até 2023 agora, eu não vi nenhuma outra concorrente. A não ser um segredo aí que o Guilherme já sabe, né? A gente já está olhando aí para um concorrente páreo para a Otris. Mas vai ser uma novidade aí que o mercado vai descobrir, tá? O Caio vai estar presente, tá? Ele também vai fazer parte desse lançamento, mas é algo muito bom para o mercado, né? Eu acho que, como esse mercado é carente, né, nós precisamos do fortalecimento da economia através do pequeno e médio, precisamos de braço e pessoas preparadas. E a concorrência ela também faz um trabalho muito interessante. É ruim quando você tem muita concorrência, mas é ruim também quando você não tem concorrência nenhuma. Exatamente. Você atrai um nicho e a resposta desse nicho é aquém daquilo que você consegue trabalhar. Exato. Então, é frustrante por essas situações. A gente aí está ajudando um parceiraço que tende a ser aí tão grande quanto a Otris já é. Então, espero aí que tudo dê certo. E para aqueles que querem empreender num novo negócio e não querem se arriscar, né, sozinho nesse mercado, tem aí, não vai ter mais de uma opção. Além da Otris, vai ter também outro modelo aí que vai poder proporcionar. Né? Legal, bacana. Muito bom. A gente vai deixar aí, com certeza, aí toda a descrição aí, teu link, teu contato na descrição desse vídeo. Acho que é muito importante. Eu não tenho dúvida que muita gente aí vai se interessar, né? E, poxa, achei aí muito interessante. Como o Gui tinha comentado, já tinha ouvido falar de alguma coisa assim, mas nunca vi um processo que tivesse sustentabilidade como você estruturou aí, pai. Caio, parabéns, viu? Se você me permitir, eu já falo agora os portais aí. Claro. Pô, não, legal. Isso, deixa o seu recado final, o que você quiser. Exato, puxa, exatamente. Contigo. Fica à vontade. Com certeza, legal. Isso aí. Bom, então se você é da área financeira, se você já trabalhou com cobrança interna de empresa, externa através de outros escritórios, ou sempre sonhou em ter o seu próprio escritório, você pode acessar o nosso portal, que é o otrisfranquias, no plural.com.br. Lá você vai encontrar os modelos que estão disponíveis no mercado e que você pode analisar, você pode estudar cada modelo que se encaixa com o investimento que você tem e com a disponibilidade que você tem de tempo, né, e de boa vontade, né, de empreender. O canal de contato é contato@otrisfranquias.com.br e lá você vai falar com a nossa equipe de expansão, que cuida da franqueadora. Agora, se você é um credor, e a ideia, né, aqui é atrair também credores, tá? Você aí está numa cidade de interior, lá da Bahia, né? E você está vendendo água e tendo inadimplência, agora você pode simplesmente, se você tiver um celular Android ou se tiver um Apple, você pode entrar na sua loja e procurar Otris App Credor. Você pode baixar o nosso aplicativo. Ao baixar o nosso aplicativo, você vai receber uma mensagem e nossa equipe vai falar para você como é que funciona essa plataforma. Atendendo aí as burocracias mínimas, você já vai ter a senha e login e vai poder importar toda a lista de pessoas que te deve. E olha só, com toda a proteção jurídica e também da sua pessoa. Você imagina você aí no pequeno comércio, você cobrar pessoalmente as pessoas que você conhece daí da sua cidade, que é pequena, é terrível. Então, você vai fazer isso de uma forma totalmente impessoal, você vai subir para a plataforma, a cobrança passa a ser a nossa responsabilidade e você vai acompanhar apenas aí os seus créditos através do app. Isso vale também para quem mora em cidades violentas, metrópoles, como eu estou aqui em Campinas, ou até cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, né? Você tem um índice de criminalidade. Cobrar pessoalmente é uma coisa muito perigosa hoje em dia, né? Então, você pode também baixar o app e tratar todos os seus clientes de forma
bem isenta, bem pessoal, totalmente segura, né? Sem lidar com dinheiro, com reclamações, né? Então, você consegue fazer isso de forma tranquila. E aí você vai acessar o nosso site de assessoria, que é o Otris SF, F de faca, S de sapo, tá? otrisSF.com.br. Lá você vai ver as nossas especializações, tá? E você vai poder aí entrar em contato aí com a nossa equipe de serviços. E lá eles vão tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser, o pessoal faz também videoconferência, explica em detalhes como é que funciona essa mecânica, tá? Sem burocracia, sem, assim, o que eu posso dizer, um castigo, né, para quem trabalha com essa parte, né, e que não deseja fazer em mãos próprias, tá bom? Então, tá aí, essas são as duas portas de entrada para quem quiser trabalhar conosco como cliente ou se empreender também, fazer parte da família que a gente fala. Ô, Caio, a gente tem mais 2 minutinhos. Comenta também do canal que você está lançando também. Fica à vontade. Exatamente, o que você comentou, é verdade. Legal, Guilherme. Obrigado, Tambellini. É o seguinte, como franqueador, então Caio Katayama, ele tem inúmeras matérias aí, tá? Entrevistas pela Rede Globo, Rede TV, Cultura, enfim. Eu tenho diversas informações onde, vez ou outra, né, como finança, eu acabo fazendo algumas matérias. E, de acordo com isso, eu também tenho um canal aberto pessoal, onde eu pretendo trazer uma nova cultura, um novo conceito da área financeira para todos nós que trabalhamos. Hoje em dia, nós temos aí uma dificuldade muito grande de compreender a parte financeira. Muitas pessoas olham a nossa atividade apenas como ganho financeiro, né, ou como capitalismo puro. E esse canal Finanças e Espiritualidade, que é do YouTube, e logo mais também vai estar no COS TV, você vai poder aí me ver pessoalmente, né, em alguns áudios, trazendo alguns cases, tá? Cases onde nós vamos trazer o quê? Um novo meio de trabalhar com prazer, com dignidade, com valor moral. Para muitos que imaginam que apenas trabalhar com cobrança ou com área financeira é coisa financeira, não. Para o novo milênio, tá, eu estou trazendo um novo conceito. Tudo que nós chamamos agora é de ecossistema, mas não de ecologia, e sim de economia. Tá? Então, é lá que eu vou ensinar você a abrir um pouquinho mais a sua mente e trabalhar com uma linha mais sustentável, tá? E prazerosa de compartilhar negócios e dinheiro. Né? Infelizmente, tirando aquela figura, né, de cobrador maldoso, de vendedor que engana. Né? Acho que nós estamos saturados disso. Então, é lá nesse canal que eu vou falar sobre educação financeira de uma forma bem mais leve, bem mais cultural. Então, se você gosta disso, se você quer saber um pouco mais, basta entrar lá no YouTube e a gente se conhecer. Excelente, excelente. Caio, muito obrigado. A gente fica super feliz de ter recebido você aqui, ter contado um pouquinho do modelo de negócio. Eu acho que para todo mundo, a gente está falando de assessorias, e acho que o case de vocês é bem bacana mesmo. E a gente fica super feliz aqui por você ter participado junto com a gente. Tá bom? Tambellini, obrigado, um abraço mais uma vez. Você também. Tchau, Um tchau, abraço, pessoal. Caio. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Credicast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico.